noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Nós estamos aqui nessa noite para louvar o Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé para que nós possamos louvar um cântico que fala que nós temos sede do Senhor, que a nossa alma só se satisfaz quando nós estamos diante do Senhor. E é muito bom ver tantos irmãos aqui, tantas pessoas na igreja, na quarta-feira, a primeira quarta-feira do ano que nós estamos fazendo presencial. Nos últimos 2 anos aí, praticamente, nós temos feito reuniões que os irmãos têm acompanhado online. E é muito bom ver os irmãos aqui na igreja, todos estão respeitando seu distanciamento social, mas estão presencialmente aqui, junto com os nossos irmãos também que acompanham em casa, né? Vocês que estão acompanhando na internet, sejam muito bem-vindos. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essência para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essência para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos aqueles que não cumprimentei ainda. E dou boas-vindas à equipe ali do Samuco e
e da Kátia, que vieram aí uma galera boa, né, dos funcionários, sejam bem-vindos. Vocês não demitiram o Samuca, não, né? Hoje, né? Ele foi um triz assim, viu, Samuca? São bem-vindos em nome de Jesus, e tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo marcante para a vida de todos, de cada um. Aqueles que estão em casa são bem-vindos também, muitos irmãos nos ligando e dizendo de uma gripe, um resfriado, uma renite. Então nós ficamos realmente... Está assustando ali o... desculpe, mas eu vou ter que desligar esse negócio aqui, senão... Não é hora de deixar o som ligado, né? Desculpe, irmãos. O celular resolve tocar nessa hora. Hoje é um culto especial. É a primeira quarta-feira que a gente se reúne. E é uma quarta-feira onde nós agradecemos a Deus e consagramos a nossa vida profissional. O nosso trabalho. Quem aqui acha importante abençoar o trabalho? Quem acha? Amém? Você sabe que é do trabalho que a gente tira o sustento da gente? Que a gente compra o nosso smartphone, o nosso celular. É do trabalho que a gente compra roupa, que a gente come, que a gente passeia e tem o privilégio de visitar parentes através do trabalho que Deus nos deu. Então, o trabalho do ponto de vista de Deus é uma bênção. Do ponto de vista bíblico é uma bênção. E é ruim ficar sem trabalho, né? Que em uma sociedade em que todos precisam trabalhar, e nessa época de pandemia, muita gente, não aqui na nossa cidade, nosso contexto é diferente, mas em muitas cidades grandes do país, fala-se em cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas, ou em subempregos, né? Isso é muito difícil para uma família, né? Nós vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus. E só uma orientação. Tem uma lista ali na entrada. Dona Wanda está lá, tem uma caneta higienizada, mas também a Silmara pode ajudar ali, se precisar. É uma lista para você, se quiser uma oração no final, nós vamos ler os nomes que estão nessa lista, e as profissões, o trabalho. E também nós colocamos no grupo de transmissão agora no Facebook, na nossa rede social. Se você quer uma oração especificamente sobre o seu trabalho, coloque o nome e a sua profissão, o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? E nós, no final, nós estamos anotando e vamos ler no final a nossa lista de profissões e abençoar a cada um. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque nesta quarta-feira, embora uma quarta-feira chuvosa, irmãos e irmãs se dispuseram a estar aqui nesta noite e ter esse tempo de adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de comunhão. Pedimos que o Senhor proteja cada um neste momento e protege os irmãos que especialmente estão ou resfriados, ou estão gripados, ou mesmo estão com a Covid, Senhor. Restaura cada um em nome de Jesus. Eu quero orar especialmente pela Tati, que está hospitalizada e que está ali sendo tratada de uma infecção. Repreende essa infecção no seu organismo, ó Pai, e restabelece. Em nome de Jesus, nós entregamos nas suas mãos. Entregamos cada irmão e cada irmã neste momento. Recebe a nossa adoração, nosso louvor a Ti em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um pouco para a gente ler a palavra do Senhor. Eu tenho um texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3. Normalmente, quando a gente fala de Eclesiastes, capítulo 3, vem à nossa mente aquele texto, tudo tem o seu tempo determinado. Mas não é essa parte, eu vou ler lá a partir do versículo 9. Eclesiastes 3, 9, até o versículo 15. Aliás, até o versículo 14. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir.
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Do ponto de vista bíblico, então, o nosso trabalho é uma bênção de Deus. Devemos trabalhar, também devemos usufruir das folgas e devemos também usufruir do trabalho que o Senhor nos dá. Isso é bênção, é orientação de Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe a cada uma das irmãs e a todos que estão em casa também. Vamos ter mais 2 músicas nesse momento de adoração ao Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos? O primeiro cântico, ele fala, é um cântico muito conhecido, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Esse segundo cântico, nos preparando para a reflexão nessa noite, ele fala de uma vida de trabalho e de entrega, né?
Porque durante a nossa vida, se você for parar para analisar, você, no Brasil, né, quem está nos assistindo aqui do Brasil e os nossos irmãos que estão aqui na igreja, você tem uma lei trabalhista, você vai trabalhar durante pelo menos 35 anos para você se aposentar, né? Todos aqui, grande parte dos funcionários, dos funcionários trabalham 8 horas por dia. Os patrões trabalham até um pouquinho mais nessa muca. Às vezes a gente passa ali na papelaria, o Samuca está lá, 9 horas da noite, está lá ainda, cortando coisa lá. Se você for lá na minha empresa, lá, a Gabi está lá editando foto ainda. Então, assim, nossa vida a gente trabalha muito, né? E esse cântico, ele fala de uma entrega, de oferecer a nossa vida ao Senhor como uma oferta de amor e de sacrifício, né? Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. E aí, o trabalho seu faz parte da sua vida. E o quão você tem entregue esse trabalho, com qual qualidade? Será que você tem entregue o melhor do seu trabalho para Deus? O melhor da sua vida para Deus? Né? Porque, assim como o cântico fala que nós nascemos para adorar o Senhor, nós temos que viver isso cada dia. Né? Então, pense comigo sempre assim, o trabalho, ele faz parte da minha vida e eu tenho que oferecer o meu melhor, não somente para o meu patrão, mas para Deus, fazer tudo com excelência. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Feche seus olhos nesse momento. Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, pelo trabalho que o Senhor nos sustenta, Pai. Te louvamos, Senhor, por toda a providência que o Senhor tem dado, Pai. Que o Senhor prepare os nossos corações para a reflexão que será ministrada nessa noite. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. É que eu oro em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vou pôr aqui embaixo. É sempre um arsenal de coisas que eu tenho que levar para cá, para o púlpito, para a gente poder ministrar a palavra do Senhor. Deus sempre tem uma palavra para cada um de nós. Eu não sei se a galera aí da Cátia e do Samuca, é a primeira vez que vocês vêm, né, aqui, que estão nos visitando, né? Então tem que receber eu vou pegar aqui, passar aqui para... Vou me deslocar, tá? Joga a outra câmera lá. Obrigado. Olha lá, a Michele, o Vitor e o Pedro. É isso. Sejam bem-vindos. Vocês vão receber uma lembrancinha aqui da nossa igreja. Sempre quem vem a primeira vez recebe. E vocês não serão diferentes, vão receber um kit de boas-vindas da nossa igreja. Eu tenho a impressão que até o cartãozinho foi o Vitor que fez para a gente, que editou para a gente, o cartãozinho do nosso pão diário. Eu tenho a impressão que foi ele que imprimiu para mim, mas é bom tê-los aqui. Queridos, eu tenho uma palavra especial para a nossa reflexão nesta noite. Como era um culto, é um culto especial, onde a gente, normalmente eu fazia todo ano, ia nas empresas, orava pelas empresas, pelo trabalho das pessoas e tal, e por causa da pandemia eu tenho ficado um pouco ausente de estar nas empresas. Mesmo no Samuca, que eu ia quase todo dia, eu tenho ido muito pouco lá, tenho ido... pouquíssimo, muito rapidamente, até porque realmente essa questão da pandemia tem dado a gente um novo comportamento, né? Mas, como a gente tinha esse hábito, eu entendi que este ano nós deveríamos fazer diferente, convidar as pessoas para vir um dia especial para abençoar o seu trabalho, para orar pelo seu trabalho. Você que é comerciante, você que é comerciário, você que trabalha no comércio, você que é balconista, você que talvez seja cozinheira ou cozinheiro, ou trabalha como o Maurício, uma empresa de prestação de serviços, né, de manutenção e de venda de máquinas, né, como a Cátia e o Samuca, numa papelaria, né, e como muitos aqui são malharistas, ou donos de loja, ou trabalham na loja, ou alguns são aposentados, né? Também é importante. Ah, tá, tem uma profissão aí, né, que é do Elias, né? Que é o fotógrafo. O que mais? Tem um monte de coisa aí. A minha esposa, eu não posso deixar de dizer, artesã. Nós temos algumas artesãs na igreja, né? Que Deus seja louvado.
E vendo isto, vendo essa dimensão, esse leque de profissão que nós temos, eu escolhi o texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Se você não está com a Bíblia impressa, mas está com o seu celular e o seu aplicativo, procura aí, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Êxodo 4, de 1 a 4. O tema da palavra que quero compartilhar com vocês, esqueci de passar para a Luísa, né? Mas e Deus encheu as minhas mãos. Esse é o tema da palavra. E Deus encheu as minhas mãos. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo nos conduza nesta aventura de examinarmos e buscarmos instrução na tua palavra para o nosso trabalho, para as nossas atividades. Em nome de Jesus nós entregamos nas tuas mãos. Amém, Senhor. Agora eu quero ir com você no mesmo livro de Êxodo. Eu li o capítulo 4. Eu vou lá no capítulo 14, são 10 capítulos depois, no versículo 13 até o versículo 16. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. Outra tradução diz ao povo que marchem. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Amém? Bom, o que está acontecendo quando eu digo, e Deus encheu as minhas mãos, eu vou partir dessa experiência de Moisés. Bom, quem é Moisés? Moisés é aquela, voltando um pouco no tempo, 80 anos antes, quando Moisés nasce, a ordem era, todo menino que nascesse era para ser morto. O faraó, que era rei do Egito, e o povo era escravo no Egito, então ele dava ordem para as parteiras: olha, quando nasceu o menino, mata. E elas não matavam, porque elas atendiam ao Senhor, não a faraó. E quando Moisés nasceu, ele não podia ser criado por sua mãe. Então sua mãe o colocou num cesto, uma espécie de um pequeno barquinho, que aliás até hoje tem sido, quando se coloca um bebê num determinado cestinho, chama-se colocou no Moisés, né? É uma referência que se faz a esse episódio. Moisés, então, ele é colocado naquele cesto, e a sua irmã vai acompanhando, até que a filha de Faraó vê aquele cesto, ouve o choro do bebê, pega aquela criança, e ela diz: vai ser meu filho. Ela vai criar como filho dela, como um príncipe. Ela é a filha de Faraó, então ele é criado como neto de Faraó.
Ele é criado no palácio, ambientado a toda a cultura do Egito, mas ela tem um problema. A mãe adotiva de Moisés, ela tem um grande problema. O problema é que ela não é mãe, não tem como amamentar essa criança. Então, nessa hora, estrategicamente aparece a irmã de Moisés e disse: olha, eu vou buscar uma hebreia lá para amamentar essa criança. Ela vai buscar justamente a mãe de Moisés que cuidou. Então ele tem a mãe biológica que cuida dele, que amamenta. Depois ele sabe de sua história, ele sabe de sua ligação cultural com o povo de Deus, mas ele é criado como um príncipe de Faraó do Egito, ou seja, no palácio do Egito. Então essa é a sua história que começa. Bom, mas ele chega aos 40 anos e ele se considera, então, embora príncipe do palácio de Faraó, ele se considera também um hebreu. E ele vê um egípcio surrando um hebreu. E ele mata um soldado egípcio. Por isso ele tem que fugir do palácio. Aí ele vai morar distante, ele fica mais 40 anos em terra distante, lá em Midian. Ele se casa, ele constitui uma família, agora a sua vida está equilibrada, e ele trabalha para o sogro, ele vai construindo a sua própria história, e Deus vai abençoando, mas a sua vida está na zona de conforto. Olha, 40 anos como príncipe, e 40 anos sendo treinado para a vida comum. Estava aqui um plano de Deus para trazer um líder de volta. Então, aos 80 anos, Deus aparece para Moisés e diz: você vai tirar meu povo. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo e você que vai tirar. E Moisés, então, tenta enrolar Deus de qualquer jeito, até que ele chega aqui no capítulo 4 de Êxodo, e ele disse: ninguém vai crer que o Senhor me apareceu. Mas aí Deus parte de um ponto: o que você tem na mão? Agora observem bem, ele tem um bordão que ele usava para trabalhar com os rebanhos do sogro Jetro. Aí, se ele tivesse como um príncipe no palácio, o que ele teria simplesmente era o que? Era a cultura palaciana, a cultura do palácio, para apresentar diante de Deus. Mas quando ele vai 40 anos trabalhar fora e ter uma vida livre daquela cultura, eu tenho certeza que naquele momento Deus dá um upgrade na sua vida, dá um reset, dá um delete e diz: olha, você vai recomeçar do zero. Então aos 40 anos ele começa, sendo treinado por Deus para liderar o povo. E Deus coloca na mão dele nada mais nada menos do que um bordão para defender e cuidar dos rebanhos. Então, quando Deus pergunta: o que é isso nas tuas mãos, Moisés? Eu tenho bordão. E o que era um bordão? Era o símbolo do seu trabalho. O bordão que nada mais é aquele cajado arredondado que era usado. Era o símbolo do trabalho de Moisés que ia naquele momento. E observe bem que na história Deus vai usando Moisés. E se você perceber bem, eu li no capítulo 14 de propósito, quando eles estão saindo, bom, Deus usou nas 10 pragas aquele bordão, e aí eles vão saindo, e o mar vermelho na frente, o exército de Faraó atrás, e Deus manda ele levantar o bordão de novo, observe no capítulo 14, e o mar vermelho se abre e eles passam a pé enxuto. Depois ele novamente toca as águas com o bordão, e o exército de Faraó se afoga atrás deles, porque eles não passam a pé enxuto, porque as águas caíram sobre eles. Tá, essa é a estratégia de Deus, que começa quando? Quando Deus tira Moisés lá do Egito e leva para Midian. É Deus programando e dando a ele uma nova visão de trabalho, dando a ele uma reinvenção. Hoje nós usamos muito a expressão: eu preciso me reinventar. Eu acho que Moisés ele precisou se reinventar, mas é claro, conduzido por Deus. Nessa época de pandemia, quantas pessoas não precisaram se reinventar em termos de trabalho, né?
Quantas pessoas não precisaram dar um reset na vida, recomeçar e restabelecer seus sonhos, os seus projetos? Agora observe bem, quando ele sai do Egito, a primeira coisa que ele enfrenta, quando vem o Mar Vermelho, o povo começa a reclamar. Não tinha sepultura lá no Egito suficiente, você trouxe para cá para a gente morrer, ou o exército atrás da gente. A primeira coisa. Depois eles saem no Mar Vermelho, eles entram e têm sede, começam a reclamar. Lá no Egito nós apanhávamos, nós éramos escravos, mas tínhamos comida, tínhamos carne e tínhamos água suficiente. Então eles chegam a uma fonte chamada Mara, e era água que não era potável. E Deus manda ele jogar uma árvore dentro e ela se transforma em água potável. Passa um pouquinho, eles caminham mais um tanto, e aí já começam a reclamar de falta de comida, de falta de carne, e aí Deus manda o maná para que eles sejam sustentados, e eles reclamam, dizem, mas lá no Egito era bom. Gente, passaram 400 anos sendo escravos, e agora eles estão dizendo que no Egito era bom. Que no Egito era legal, porque tinha carne, tinha água, tinha mas apanhavam, mas trabalhavam de graça, a troco de comida. Então eles estavam vivendo assim, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Isso está na história do povo. Eu estava analisando esses acontecimentos. Hoje a psicologia e a psiquiatria chama este episódio acontecendo com estas pessoas que saem, esses milhares de hebreus que saem do Egito como escravos e vão para o deserto, liderados por Moisés e abençoados por Deus. Gente, de noite Deus mandava uma coluna de fogo para que eles seguissem. De dia Deus mandava uma coluna de fumaça para que eles andassem. Se parava aquilo lá, eles tinham que parar. Era Deus que estava conduzindo. Eles viam as coisas extraordinárias e espetaculares. Quando eles chegam na rocha de Refidim, eles estavam com sede e não tinha nada de água. Então Deus manda Moisés e diz, pega esse teu bordão que você entregou nas minhas mãos e bate, e ele fere, e sai água, muita água. Daí um povo chamado midianita resolve cercar-nos, e aí Moisés se levanta, e levanta o bordão, e as pessoas tinham que ficar com os braços levantados, e e Arão seguram os seus braços, até que põe uma rocha, para que eles vençam a batalha. Deus usou esse bordão, durante toda a caminhada, porque Deus, quando colocou o bordão nas mãos de Moisés, colocou aquele trabalho novo, colocou a reinvenção nova, para que ele seguisse. Então, mas a psiquiatria e a psicologia chama esse episódio emocional da pessoa que sai lá do Egito, mas o Egito não sai dela, e mesmo apanhando, mesmo vivendo explorados, eles continuam apaixonados pelo Egito. Hoje, essas duas ciências entendem isto como uma síndrome, chama-se Síndrome de Estocolmo. Em 1973, um criminologista acompanhou um grupo de reféns que foram sequestrados em Estocolmo. E quando a polícia conseguiu libertar os reféns, depois de 6 dias, Estocolmo é a capital da Suécia, tá, gente? Em 1973, então esse criminologista constatou que aquelas pessoas estavam defendendo os criminosos. Eles foram agredidos, mas elas estavam defendendo. Então eles começaram a observar que muitas pessoas que passavam episódios semelhantes, olhavam depois e defendiam o criminoso como bonzinho, como legal. A mesma coisa que aconteceu com esse pessoal que saiu do Egito,
E Moisés teve que enfrentar este pessoal, e embora não houvesse ainda identificado o episódio da síndrome de Estocolmo, mas aqui nós temos um povo diante de um sentimento de que o que eles passavam não era tão ruim assim não. O que eles viviam não era tão ruim assim não, porque os egípcios eram bons, Moisés não era bom, porque trouxe eles para o deserto, porque Deus não era bom, porque Deus levou eles para o deserto, Deus não era suficientemente bom, porque não deixou eles morrerem lá no Egito, como escravo, mas comendo bem. Era essa a sensação que eles tinham. Eu volto ao texto lá do episódio do capítulo 4. O que é isso que tu tens nas mãos? O que você tem nas suas mãos? Moisés tinha um cajado, um bordão para apacentar os rebanhos do sogro. E nós, o que temos nas mãos? Precisamos ter a percepção de que Deus mesmo nos levou a ter nas mãos uma profissão, um trabalho. Precisamos ter a percepção de que se era necessário aquele bordão para abrir o Mar Vermelho, para tirar a água da rocha, para enfrentar os exércitos, se era necessário aquele bordão, é porque Deus providenciou o bordão nas mãos de Moisés. Porque se ele estivesse morando num palácio, ele não estaria com esse bordão nas mãos. Garanto. Que uma das coisas que na época de Moisés não precisava era de alguém para mexer com o computador, fazer a transmissão do culto, que nem a Luísa está fazendo agora para a gente, né? Não tinha ninguém para operar o data show, nos dar a imagem aqui atrás. Naquela época não precisava de ninguém para operar a mesa de som. Não precisava de alguém para limpar o prédio, para limpar as poltronas, para abrir o templo. Não, porque Deus conduzia pessoalmente aquelas pessoas. Mas ali no deserto precisava de pessoas especiais. Pessoas que fizessem coisas diferentes. A quem Deus deu sabedoria de tudo. Agora eu quero levar você lá para o capítulo 31 de Êxodo. E a Bíblia está toda harmonizada. Então eles estão no deserto e Deus deu uma ordem. Você vai construir um tabernáculo. O que é um tabernáculo? É uma espécie de igreja móvel. Vocês vão mudar e onde for, vocês levam esse tabernáculo. Mandou fazer bacias, mandou fazer uma arca, mandou fazer coisas muito interessantes. Deus deu todo o modelo. Moisés não entendia de nada daquilo. Porque embora o seu conhecimento da ciência do Egito era muito importante, e o seu conhecimento do trabalho, mas Moisés não entendia. Ele não era artífice. Ele não era um artesão. E você já parou para pensar que às vezes Deus programa tantas coisas na vida da gente e você acha que é acaso? Então olhe lá. Quando Moisés não sabia o que fazer, tinha milhares de pessoas no meio do povo. E definitivamente Moisés não conhecia as pessoas, todas. Ele conhecia um pequeno grupo. Mas não era do seu convívio. Se eram 13 milhões de pessoas, dificilmente ele ia conhecer todas, uma por uma, pelo nome. Agora olhe bem para mim. Deus conhecia todos pelos nomes. E observe o capítulo 31 de Êxodo, versículo 1 até o versículo 7. Eu vou ler um trechinho para você. Disse então o Senhor a Moisés: escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Está na sua Bíblia, gente, ou está só na minha isso aqui?
Você encontrou isso na sua Bíblia? Então observem bem. Para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa. Gente, Deus é tremendo, né? Você está observando que quem deu e quem treinou esse pessoal para fazer uma faculdade lá no Egito, para entalhar ouro, prata, bronze e madeira, foi Deus. Como Deus fez isso naquela época, não tinha faculdade. Deus os colocou como escravo em casas de pessoas que tinham esse tipo de profissão. Foi ali que Deus treinou. Só que Moisés não sabia desse pessoal, dessa galera ali no meio. Mas Deus sabia. Então, quando Deus deu a fórmula, olha, eu quero que faça isso, faça aquilo. Moisés não sabia nem como desenhar, então precisava de um engenheiro para isso. E tinha ali Bezalel, filho de Uri, e também Aholiabe, filho de Aizamaque. Eram pessoas de tribos diferentes, um era da tribo de Judá, outro era da tribo de Dan, mas estava ali no meio dos milhares e provavelmente talvez nem se conhecessem. E tinha mais artesãos aqui no meio. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Ou seja, Deus foi trabalhando com aquelas pessoas. Agora eu volto a dizer, o que é isso que você tem nas suas mãos? Que habilidade é essa? Eu quero dizer para você, seja lá o que for, foi Deus quem deu. Aleluia. Deus deu a você. E eu quero olhar para algumas histórias da Bíblia e pensar como Deus trabalhou, por exemplo, um garoto, filho mais novo de um tal de Jessé. Todos os seus filhos tinham ido para o exército. Eram guerreiros, eram homens que chamavam atenção pelo seu porte físico, mas aquele garoto ficava com os rebanhos. Ninguém queria aquele trabalho, ele cuidava dos rebanhos de seu pai. E de vez em quando ia levar um recado lá para os seus irmãos, mandado pelo seu pai. Eu estou falando de Davi. Davi, eu quero perguntar para você, o que é isso que você tem nas mãos? Se ele cuidava dos rebanhos, ele enfrentava urso, leão, lobo, e ele usava nada mais, nada menos do que um estilingue, uma funda. Só para você ter uma ideia do que é uma funda, vamos pensar no estilingue de hoje, né? Embora o estilingue tenha cabo, mas a funda não tinha cabo, era feito de couro, e rodava e soltava a pedra, e ia no lugar certo, a pessoa era treinada para isso. Em 1 Samuel, capítulo 17, conta essa história. Davi, eu quero perguntar para você, o que é isso nas suas mãos? E Davi me responde, eu tenho um estilingue, eu tenho uma funda. Mas foi com esse estilingue que ele enfrentou o gigante Golias. E ele derrotou Golias em nome do Senhor. Não foi com as armas de Saul, não foi com as armaduras, mas foi com o que Deus tinha lhe colocado nas mãos. Louvado seja Deus. Há um outro episódio na Bíblia, registrado em Juízes capítulo 6, 7 e 8. É a história de um tal Gideão, de uma família pequena, ele é o menor. Naquela época, o povo midianita e o povo amonita cercavam o povo de Israel e levavam toda a comida. Exploravam, levavam tudo que era produzido para esperar as pessoas morrerem de fome. Naquela época, então havia uma alternativa, e a alternativa era encontrar cavernas e fazer pequenas plantações dentro das cavernas, ou então cavar buracos, cavar cisternas, e fazerem pequenas plantações dentro das cisternas,
e cobrirem de palha durante o dia para que não fosse notado que as plantações... Então, em alguns momentos durante o dia, Gideão ficava ali cuidando das plantações de sua família, e ele tirava alguns matos para que a plantação pegasse um pouco de sol para que crescesse, mas quando ele avistava que podia vir o inimigo, e ele simplesmente fechava tudo aquilo. Era a forma dele escolherem alguma coisa para ter o sustento da família. Eram tempos difíceis, eram tempos de crise, mas naquela época, Gideão aprendeu a sobreviver com sua família. E Deus o chama e manda Gideão enfrentar um exército de 135 mil soldados para expulsar os amalequitas e os amonitas. E ele disse, mas eu não sou guerreiro, eu sou menor, eu sou pequeno. Ele disse, não digas isso, eu vou te dar um exército. E veio muita gente naquele momento para trabalhar, para guerrear. Ninguém entendia de guerra. E Deus disse, é muita gente que tem com você. 32 mil pessoas apareceram. Nós vamos guerrear contra 135. Ninguém sabia nem pegar a espada, nem pegar uma lança. E Deus disse, olha, quem tem medo, quem é covarde, quem é amedrontado, pode ficar. E ficou 22 mil. Então, com 10 mil ele ia enfrentar 135 mil, mas Deus disse para Gideão, é muita gente, manda beber água. Quem deitar e beber como cachorro, põe do lado. Quem pegar água com a mão e levar na boca, põe do outro lado. Só 300 homens usaram as mãos, como se fosse um copo, uma taça para tomar água. Os demais ficaram do outro lado. Ele disse, 300 homens, esse é o teu exército, manda o resto embora. 9.700 voltaram. E agora eu pergunto, o que você tem na mão, Gideão? Eu tenho 300 homens. E Deus mandou ele dividir em grupos de 100 e fazer barulho em dado momento, e assustou aqueles exércitos de 135 mil homens, se mataram e fugiram, e deixaram tudo para o povo, pagando o que eles roubaram durante anos do povo. Gideão, o que é que você tem na mão? Eu tenho 300 homens, é com isso que eu vou fazer, Gideão. E foi com isso que Deus fez. Mas você olha para o Antigo Testamento, eu já falei de Moisés, que tinha um bordão, eu já falei de Azalael e Aholiabe, e que tinham a facilidade de entalho de ouro, prata e bronze e madeira, e tudo isso é no Antigo Testamento, mas eu vou lá para o Novo Testamento, e uma vez Jesus está pregando e uma grande multidão está ouvindo Jesus. E o dia inteiro, e Jesus olha para aquelas pessoas, e os discípulos dizem, vamos despedir para que eles vão comprar comida. E aí Jesus diz para aqueles homens, os seus discípulos, disse, vamos dar de comida para eles. Mas eles já ficam pensando, mas quanto nós vamos gastar para dar comida para esse povo todo? E Jesus perguntou, o que é que nós temos aí? Tinha um garoto lá no meio. Olha, gente, a Bíblia diz que 5.000 homens comeram, mas não contava mulheres e crianças. Eu acredito que uma multidão de 10 a 15 mil pessoas estavam ali, porque os judeus não contavam mulheres e crianças, mas elas estavam ali e comiam. E como comem, né, as crianças, né? Né, Lucas? Come bem, né? Oh, rapaz, um churrasquinho bom, né? Mas aquele garoto coloca 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Se ele segurasse, era o lanche dele. Mas o restante estaria com fome. Nas mãos de Jesus, foi repartido. E alimentou aquela multidão, e ainda sobraram 12 cestos. Aleluia. Porque aquele garoto tinha na mão 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o Senhor. Vou lá no Novo Testamento, mais uma coisa, mais um episódio me chama a atenção. E esse episódio está lá em Atos capítulo... Esse anterior estava em João capítulo 6. Em Atos capítulo 6, existe um episódio quando a igreja está crescendo, muitos milagres acontecendo, mas existia uma mulher chamada Dorcas, que ela ajudava muito.
as viúvas e as crianças órfãs. Ela costurava. O talento que Deus lhe deu foi esse. E ela usou agulha e linha para costurar para todas aquelas pessoas. Nas suas mãos tinha agulha e linha e tecido. E Deus usou, investiu milhares de pessoas. Mas aquela mulher morreu, mas ela foi ressuscitada, porque as crianças e as mulheres que eram abençoadas por ela, olharam para os apóstolos e disseram: olha o que ela fazia para a gente. O que você tem nas suas mãos? Deus não vem a nós, perguntamos o que não temos. Ele pergunta o que nós temos. O milagre vem quando desviamos a nossa atenção do que não temos para o que temos. Ah, se eu tivesse um emprego que tem o Elias. Ah, se eu tivesse um emprego que tem o Maurício. Ah, se eu tivesse um emprego que tem o Pedro, que tem o Altair. Ah, e se eu tivesse um emprego que tem a Michele, ou que tem a Silmara. Então, talvez você fique pensando no emprego que você não tem. Mas o que Deus colocou na sua mão é bênção do Senhor. É claro, se você se aplicar e se Deus abrir portas de outro emprego, louvado seja o Senhor. Não há nenhum pecado nisso. Há um episódio lá no Antigo Testamento também, a história de uma viúva. O seu marido tinha falecido e deixou dívidas. E naquela época era assim: o cara morreu, a família tem que pagar. Se não pagar, os filhos vão como escravos. Se a dívida for muito alta, os filhos vão servir pelo tempo da dívida, como escravos. Qual é esse tempo mínimo? O tempo mínimo era uma jornada de 7 anos. Se não fosse o suficiente, 14 anos. Se não fosse o suficiente, 20, o máximo 49 anos. Isso era o comum. Quando aqueles garotos voltassem para sua casa, eles já eram idosos, não teriam mais condições de trabalho. Então aquela viúva procura o profeta Eliseu e disse: olha, o teu servo morreu, e agora vão levar meus filhos como escravo. Então Eliseu pergunta: mas e o que você tem? E ela responde simplesmente: eu tenho uma botija de azeite. O azeite era usado para fazer comida, era uma coisa muito cara. Quem era dono de muito azeite, era dono também de muita riqueza. Mas ela tinha apenas uma botija de azeite, provavelmente uns 5 litros de azeite. Usava também para iluminar, usava também para passar nas pessoas que estavam enfermas, usava na alimentação. Então o azeite era realmente um elemento essencial numa família. Mas aquela mulher viúva diz para Eliseu: eu tenho apenas uma botija de azeite. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Então Eliseu disse para aquela mulher: vai, pega vasilhas, quantas você puder. Não poucas, muitas vasilhas. Muitas. Leva para sua casa, pega emprestado. E pega essa sua botija de azeite, tranca a sua casa com seus filhos e pega essa botija de azeite e vai despejando nas vasilhas vazias. E ela foi fazendo isso, e os filhos traziam aquelas vasilhas, eram potes grandes, e ela despejava aqueles 5 litros de azeite, e o azeite continuava vazando, continuava sendo derramado. E ela dizia para os filhos: traz mais uma.
E eles traziam, e ela despejava e enchia. Diante dos olhos daquela família, havia ali um milagre sendo acontecido. Havia um milagre sendo ministrado. E ela ia derramando. E trazia outra vasilha, e era completamente cheia pelo azeite. E uma, e duas, e três, e 10, e 20, e 30, e finalmente ela disse para os seus filhos: dá mais uma. E eles disseram: não temos mais vasilhas vazias, todas estão cheias. E diz o texto bíblico que o azeite parou. Observem bem, quando ela chegou, havia apenas uma botija de azeite, 5 litros. Quando termina essa narração, em 2 Reis 4, de 1 a 7, ela está com dezenas de vasilhas cheias de azeite. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai, venda o azeite, pague sua dívida, e você e os seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Gente, o que a viúva chamou de nada foi o sustento dela e de seus filhos para o resto da vida. Uma vasilha, uma botija de azeite nas mãos daquela família era apenas uma botija de azeite, que ia acabar um dia. Mas nas mãos de Deus, pôde sustentar a família para o resto da vida. Avalie hoje diante de Deus o que Ele tem colocado em suas mãos. O que Ele tem colocado na sua mão está cheia do quê? Como Moisés tinha um bordão, como Gideão tinha 300 soldados para enfrentar 135 mil, como aquela mulher tinha uma botija para pagar uma dívida e ter a liberdade com a sua família e ter o sustento, como aquele garoto que deu os 5 pães e 2 peixes para Jesus, como aquela mulher que deu a linha, o tecido e a agulha para ajudar as pessoas. Tudo é seu, mas nas mãos de Deus pode se transformar num milagre poderoso. Assim é a sua profissão. Deus encheu a sua mão com a sua possibilidade de trabalho. Nós vamos ter mais uma música nesse momento, e posteriormente eu quero citar as profissões, as pessoas que nos pediram oração. Vamos colocar em pé? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, ressuscitou. Digno é o Senhor. Deu som. Eu quero citar algumas profissões que nós recebemos aqui. Vamos orar. Olha, a Denise, minha esposa, é artesã. O Elias Soares, que é fotógrafo. O Walter, que é auxiliar de mecânico de máquinas. Juliana Andrade, que é cortadeira. E a Jéssica, que é balconista. O Pedro, que é açougueiro. A Ana Gláucia, que é bancária. A Raquel Dias, acho que tem duas profissões, né? A Raquel Dias tem um trabalho de vendedora e também vendedora online. O Sérgio tem oficina de costura. O Maurício, que é comerciante na área de prestação de serviço de máquinas. E o Samuel, que é comerciante, que é a papelaria, né? A dona Wanda, que é cozinheira. A Alessandra, que é comerciante. O Altair, que é comerciante. O seu Antônio, que é autônomo. A Silmara, professora. O Edinho, que é tecelão. E recebi aqui a Nilza, que é ovelorquista. A Sirlene, professora. O Jaime, que é balconista. O Paulo Brandão, que citou ali, mas não colocou a profissão. O Zóio, que é comerciário, e ele também pede pelo comércio local, né? O Evandro, que é bancário. O Cláudio Magalhães, que é engenheiro. A Kátia, que é cabeleireira.
E a Meire Vilma de Góes Donato, que que ela está conectada conosco, ela pede oração por sua família. Tem enfermeira, tem militar, tem professora, que ela era professora, né? E defensor público. E Deus abençoe a todas as profissões que aqui são colocados, os comerciantes, os comerciários, o serviço local. Vamos levantar as mãos para o Senhor e vamos consagrar, vamos abençoar essas profissões. Senhor Deus, te louvamos porque o que o Senhor colocou nas nossas mãos foi uma possibilidade de fazermos o melhor para o Senhor. Como tua palavra mesmo nos diz, tudo o que tem para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E Senhor, nós nos dedicamos àquilo que o Senhor tem confiado. São comerciários, são comerciantes, são vendedores, são pessoas que recebem do Senhor essa dádiva. Nós abençoamos a todos, nós colocamos todos esses segmentos profissionais nas tuas mãos. Nós colocamos todos esses segmentos que dependem, que sustentam as suas famílias, mas nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Dá-nos a cada dia a compreensão desse princípio bíblico de que vem do Senhor e é bênção do Senhor. Confirma essa bênção sobre cada profissão, confirma essa bênção sobre cada empresa e cada profissional, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, consagra, ministra, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus, amém. E que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor, com a sua bondade e a sua misericórdia sobre nós, nos acompanhe em toda a sua graça, hoje até que Jesus Cristo venha, amém. A Ele a glória sempre. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,